Senhor, com a tua graça eu chego diante do teu trono, do teu altar, nessa hora, nessa tarde dessa segunda-feira, Pai, maravilhosa que o Senhor tem nos dado na tua presença, nos fortalecendo com o teu Espírito Santo para passar, Senhor, esse dia, cumprir os propósitos que nós abrimos a boca para votar ao Senhor, fazendo votos a Ti, que nós, através do teu Espírito, Senhor, consigamos cumprir os votos que nós fizemos a Ti, para que o teu reino seja estabelecido na terra. E lendo esse capítulo 7 do livro de 2 Samuel, eu me deparo com o Senhor de uma forma tão linda, surpreendido, emocionado, parece, com as palavras que o Senhor usa quando Davi decide construir uma casa para o Senhor, porque ele habita numa casa de cedros, enquanto a sua presença anda no meio de cortinas e num tabernáculo móvel. O Senhor se demonstra tão assim surpreendido com isso, como se fosse possível te surpreender com a ideia e o coração de Davi, que estava num palácio recém-construído, acabado de chegar ali como rei, que o Senhor mesmo colocou ele ali, deu vitória a ele de todos os inimigos e deu temor dele diante desses inimigos ao redor dele. E ele começou a se preocupar com o Senhor. Davi não tinha paz, ele era um rei de justiça, tinha um cetro de equidade, de justiça imperando na vida de Davi, que não permitiu ele descansar. Ele começou a pensar em Ti, como que o Senhor que deu essas vitórias todas a ele, que fortaleceu, que deu direções para ele específicas contra Saul, para escapar de Saul, contra os inimigos, para vencer os inimigos, como que o Senhor ia ficar dentro de cortinas e ele numa casa de cedro. Ele decidiu: eu vou construir um templo para o Senhor aqui em Israel. E aí o Senhor pegou e falou: mas eu nunca pedi isso. Desde que eu tirei o povo de Israel do Egito, eu nunca pedi uma casa de cedro, um lugar para eu habitar. E o Senhor foi lembrando para ele: eu te tirei de trás do curral, diante de uma família que não te honrava, que nem soldado de Saul você era. Você era apenas um garoto trabalhando na roça, no curral da família, cuidando de animais. Eu te tirei de lá e te coloquei como rei sobre Israel. E eu acho lindo tudo isso que você quer fazer por mim. E eu vou te prometer uma coisa: eu não quero outro rei diante de mim. A sua dinastia vai ser para sempre. E eu tenho certeza, como o Senhor é Deus, o Senhor sabia naquela hora das falhas que ele ia ter, das atitudes, das fraquezas dele, onde seria o ponto fraco dele e como ele ia se recuperar de tudo isso. Ele é um homem segundo o seu coração, mas quando ele decidiu que o Senhor não ia ficar homeless, o Senhor não ia ficar sem teto, isso demonstrou a pessoa que ele é, no fundo do coração, na superfície também, a intenção maior do coração dele para te servir. E o Senhor pegou e prometeu para ele uma dinastia eterna, que mesmo que os filhos dele viessem a cair, o Senhor ia corrigi-los, mas não ia cessar de ter rei sobre Israel da linhagem de Davi. E que nós, Senhor, e é por causa dessa linhagem, por causa de Jesus, que é filho de Davi, né? O pai dele é José, da tribo de Judá. O Senhor constituiu ele como rei eterno. E não há outro rei, Senhor. E o Mashiach é Ben David. Mesmo que os judeus estão esperando, mesmo que os cristãos já entenderam que é Jesus, é sempre da linhagem de Davi. Muito obrigada, Pai, porque quando alguém decide que vai dar uma casa pra gente, que vai tirar a gente da pobreza, aquela pessoa que é beneficiada, que as pessoas entendam isso, que ajudando alguém, eles ajudam a si mesmos, e que toca o coração, o fundo do coração do Senhor que está no céu. Muito obrigada, Pai, por essa revelação de 2 Samuel 7, que ajudando alguém, a gente ajuda a nós mesmos. Tocando o coração de Deus, a gente toca na nossa eternidade. Em nome de Jesus, que revelação linda. Muito obrigada por esse dia na Tua presença. Amém, Senhor. Abençoa nossa noite. Amém, Jesus.